paz do Senhor, meus irmãos do canal Café e Bíblia, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje nós estamos aqui para gravar o vídeo de número 2 da série que nós estamos gravando em Atos, capítulo de número 2, os 13 da série que nós estamos gravando em Atos, capítulo de número 2, os 13 pilares da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. Nós vamos, neste segundo vídeo, meditar a respeito da comunhão. Desde já, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve, deixa o teu like, compartilha, comenta e vamos para o vídeo para não enrolar muito, tá? Nós vamos hoje pensar na comunhão, esse segundo aspecto, esse segundo pilar que nós queremos aqui destacar nessa igreja, na igreja de Atos, capítulo de número 2, a Bíblia diz lá no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que foi o vídeo 1, e na comunhão, que é outro pilar que nós vamos meditar hoje. Por ser um dos pilares muito importantes da igreja, não poderíamos deixar passar em branco. Nesta feita, nós vamos falar da comunhão como sendo o segundo pilar desta igreja de Atos 2. E para iniciar, nós vamos iniciar dizendo que comunhão não tem a ver com estar perto. Nós podemos estar longe e estarmos unidos, ou, ao contrário, poderemos também estar perto e estarmos desunidos, sem união. Não quer dizer que perto também não vai haver união. Pelo contrário, muito mais união vai haver quando estivermos perto. Mas não somente quando estivermos perto. Quando estivermos longe também podemos ter comunhão com alguma pessoa. Comunhão é um aspecto progressivo. Nós podemos pensar na comunhão como um atributo desta igreja, mas pensar como uma característica que se dá em progressão, se dá de forma progressiva, ou seja, a comunhão ela é uma construção, ela não se forja, ela não se estabelece da noite para o dia, ou do dia para a noite, como você queira. Antes de ter comunhão com meu irmão, com meu próximo, eu preciso ter comunhão com Deus. É impossível nós termos comunhão com o próximo se nós não temos também comunhão com Deus. Em Filipenses capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai nos trazer ali uma narrativa que eu destaquei alguns versículos e eu quero citá-los para vocês. Filipenses 2 e 1 diz assim: portanto, se há, é uma condição, algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão, olha aí, comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, isso fala de comunhão. Completai o meu gozo, disse o apóstolo, para que sintais o mesmo. Isso é comunhão. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E ele fecha no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai dar lá mais detalhes do sentimento que houve em Cristo. Mas nós fazendo aqui uma volta nos versículos anteriores a esse último que a gente citou, olha o que Paulo vai destacar. Paulo estava destacando que os filipenses precisavam sentir o mesmo, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentir sempre uma mesma coisa. Se isso não fala de comunhão, do que mais poderia ser? O apóstolo ele vai deixar bem claro que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus precisa existir na nossa vida. Agora, dando um pulo lá para 1 João 1,13. O que vimos e ouvimos
isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se não temos comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, como vamos ter comunhão uns com os outros? Isso é algo totalmente contraditório. Não podemos nunca vamos ter comunhão com o nosso irmão se primeiramente nós não temos comunhão com Deus. A nossa comunhão com o nosso irmão vai depender diretamente da comunhão que nós temos com Deus, ou seja, através de uma intimidade que nós temos com Deus. Nós vamos ter facilidade para ter intimidade e comunhão com os nossos irmãos. Agora, se nós não temos intimidade com Deus, a nossa comunhão com o nosso irmão ela vai rachar em algum momento. Em algum momento ela vai quebrar. Se é que iniciamos uma vida de comunhão com algum irmão, com o nosso próximo, com algum familiar, porque para ter comunhão com o próximo eu preciso ter comunhão com Deus. E por quê? Porque com Deus eu vou ser transformado, o meu caráter vai ser modificado. Deus ele vai forjar o meu caráter, porque ele sabe que na comunhão, que nos relacionamentos, nos meus relacionamentos, eu vou precisar de comunhão com ele primeiro, porque lá no meu relacionamento eu vou ter problema, eu vou passar por dificuldades. Algumas vezes eu vou ser confrontado, algumas vezes eu vou confrontar. E para isso, se não houver uma comunhão maior com ele, a nossa comunhão aqui não vai existir. Porque eu vou me sentir ameaçado, eu vou me sentir confrontado e eu não vou gostar disso, mas quando somos confrontados com a verdade, se temos comunhão com o Pai, que também nos confronta com a sua verdade, iremos crescer em comunhão e não iremos viver uma vida de contenda, de afastamento, por causa que não entendemos a comunhão primeiramente com o Pai. Vejamos mais alguns exemplos na Bíblia Sagrada. 1 João, ainda, agora no capítulo 3, no versículo 14, olha o que ele diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Uma das primeiras evidências que nós temos, não a única e não a primeira exatamente, mas uma das primeiras evidências de que o homem e a mulher passou da morte para a vida, foi transformado por Cristo, está no processo de santificação. É quando ele ama ao seu próximo, ama ao seu irmão, que é o segundo maior mandamento que Jesus vai frisar. Ele vai dizer, primeiramente, ame a Deus, primeiramente tem que ser a Deus, sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E depois Jesus vai dizer, ame o seu próximo como a si mesmo. Quando amamos a Deus, nos sentimos amados. Nos amamos e amamos o próximo. Por isso que primeiro o nosso relacionamento tem que estar em dias com o nosso Pai. Porque se não tiver, aí aqui no plano de baixo vai ser complicado. Vamos ver mais uma passagem em 1 João 1,7. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquilo que eu já vinha falando. Se não temos comunhão com o Pai, se não estamos nessa luz, nós não vamos ter comunhão uns com os outros. Vai ser uma guerra pessoal, cada um lutando por si, cada um buscando o seu próprio benefício. E aí nós não vamos ser igreja de maneira nenhuma. A igreja de Atos 2... ela caiu na graça do povo, isso está lá no versículo 47, no final do capítulo 2, porque quando o povo olhava para aquela igreja, o povo via uma comunhão, o povo via uma unidade, e aquela referência de comunhão, de unidade na igreja atraiu o povo. Eles tinham tudo em comum, o povo olhava para aquela igreja e tudo estava conectado, os irmãos estavam andando no mesmo sentido, tendo o mesmo sentimento. E aquela igreja crescia fervorosamente. E almas todos os dias eram acrescentadas ao reino de Deus. Isso é uma igreja que tem comunhão. Nenhuma igreja vai conseguir prosperar se os seus membros forem desunidos,
forem facciosos, tiverem sentimentos facciosos, tiverem sentimentos ruins uns contra os outros, esta igreja nunca vai prosperar. A igreja que prospera é a igreja que é unida, que tem unidade, que tem comunhão, que você pode olhar para qualquer irmão e saudá-lo com a paz do Senhor, sem problema nenhum. Vejamos mais algumas passagens bíblicas e aqui está uma que me fascina demais. Evangelho segundo escreveu João, agora no Evangelho, capítulo de número 17. Ali nós vamos ver a oração sacerdotal de Jesus. E eu não destaquei todo o texto, mas destaquei alguns versículos que considero ser importante para a nossa meditação, não porque quis pegar alguma coisa fora lá do contexto, mas João 17,10 diz, e todas as minhas coisas são tuas. Isso aqui é uma oração íntima de Jesus com o Pai. Ele dizendo, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Olha aí a comunhão que ele tinha com o Pai. Olha o versículo 21. Ele vai dizer, eu oro para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aqui é a comunhão. Jesus estava dizendo para o Pai, a mesma comunhão que eu tenho contigo, a mesma conexão, a mesma ligação, o mesmo elo, eu quero que eles tenham também. E que eles também tenham comigo. Olha o versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha o que Jesus Cristo está pedindo aqui ao Pai, rogando para que eles sejam um, para que eles tenham comunhão. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. É isso. Aqui é o segredo de uma igreja que cresce. Jesus sabia que esta igreja precisava ser unida para expandir o reino de Deus, para expandir a mensagem do evangelho. Porque uma igreja rachada, uma igreja onde cada um luta por si, onde não tem comunhão, como iria prosperar naqueles primeiros dias? Obviamente que esta igreja precisaria também de poder, de autoridade para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Mas Jesus não deixou de lado a comunhão, tratou-la com tamanha importância, tanto quanto o poder que ela precisava para testemunhar do Evangelho de Cristo. Olha o versículo 26, Jesus vai dizer, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então a oração sacerdotal de Jesus não é outra coisa senão Jesus pedindo e rogando ao Pai por comunhão, que esta igreja de Atos tinha assim de uma forma muito forte. Jesus rogou e lá em Atos essa palavra começou a se cumprir. O pedido de Jesus a Deus, ao Pai, começou a se cumprir lá em Atos 2, quando esta igreja cai na graça do povo, quando o povo olha para esta igreja e esta igreja é uma igreja que tem comunhão. As pessoas, nós vamos ver ao longo dos demais pilares, eu não quero dar spoiler, mas eram tão unidas que elas vendiam suas propriedades e davam para aqueles que necessitavam e não tinham. Tamanha era a comunhão desta igreja. Hebreus 10, 24, a Bíblia diz, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Devemos considerar os nossos irmãos, porque se não for, não vai para frente. Romanos 12, 4 e o 5 também, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha aí. Eu acho muito profundo esses textos de Paulo, onde ele fala sobre o corpo, onde ele vai metaforicamente fazer esta alegoria comparando a igreja com um corpo. Ele vai dizer, porque assim como, isso é metáfora, assim como um corpo, ele está comparando, nós temos muitos membros no nosso corpo e nem todos os membros têm a mesma operação, ele vai dizer agora, trazendo para a igreja, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Beleza.
nós somos muitos, mas unidos somos um só em Cristo. Aí ele vai dizer mais. Mas, porque Paulo não queria deixar brecha. Ele não queria deixar brecha. Como ele falou da unidade, né, da pluralidade, ele falou, assim nós, então ele está falando de pessoas, de múltiplas personalidades. Assim nós, que somos muitos, aí ele vai dizer, somos um só. Mas, para não deixar brecha nenhuma, ele vai dizer, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, a nossa relação tem que estar muito forte para nós nos unirmos e sermos um com Cristo. Porém, em individualidades, nós somos membros uns dos outros. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Assim, na nossa individualidade, individualmente, nós somos membros uns dos outros. O Chiquinho precisa da Maria. A Maria precisa do João. O João precisa do Chiquinho. O Chiquinho precisa do José. O José precisa do Benjamim. O Benjamim precisa do Antônio. O Antônio precisa da Joana. A Joana precisa da Raquel. A Raquel precisa do Isaac. Percebem? O povo, nós que somos a igreja, dependemos uns dos outros. Nós vivemos em comunhão. Ou pelo menos precisamos disso. Vamos ver mais uma passagem? Agora, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ainda o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, rogo-vos. Essa expressão, rogo-vos, significa que é um pedido fervoroso de Paulo. Ele não está pedindo, ele está rogando. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Paulo vai destacar 4 coisas aqui neste versículo. Digais todos uma mesma coisa, sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O que é que Paulo está rogando aos irmãos? Irmãos, pelo amor de Deus, Paulo está dizendo, sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, digam a mesma coisa. A palavra do crente precisa ser sim e não, não precisa você ficar distorcendo o que o outro disse. E muitas igrejas, os ministérios estão com problemas, pessoas disputando por cargos, disputando por posições eclesiásticas, e nestas disputas de posição, quando um faz mais do que o outro, ou quando o outro deixa a desejar, aquele já vai falando do outro e vai gerando problema e vira uma bola de neve, e daqui a pouco a igreja está rachada, daqui a pouco a igreja se reparte, abre um ministério para lá, outro para cá, e o povo vai sofrendo. Igreja assim não prospera. Não prospera. 1 Pedro 3,8, olha o que o apóstolo Pedro agora vai falar. E finalmente, sei de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Quando eles vão falar, os apóstolos, quando eles falam sobre entranháveis afetos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, eles estão falando com todas as suas forças, com as forças que vêm das entranhas, de dentro. Pelo amor de Deus, se amem, sejam afáveis, sejam comunicativos um com o outro, tenham comunicação, tenham diálogo, estejam bem. Comunhão. Aquela igreja de Atos cresceu demais e caiu na graça do povo. E uma das fortes características daquela igreja era a comunhão. Mas vamos ver mais 2 versículos aqui da palavra do Senhor em Romanos ainda. Aliás, agora em Romanos, estávamos em Pedro. E para fechar, Romanos 12:10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Amai-vos dedicadamente, está lá no versículo 10. E agora no capítulo 12, ainda no versículo 16, Paulo vai dizer: vivei em concórdia, o contrário da discórdia. Quando nós temos uma igreja que há discordância em determinados assuntos e decisões, mas quando há submissão, quando se respeita a decisão de um líder, a decisão do pastor, de um líder de ministério, de departamento da igreja, quando há uma decisão tomada em conjunto e alguém discorda, mas respeita, é diferente. Paulo não está falando desse tipo de discordância. Olha, eu não concordo com você, mas tudo bem, a gente consegue viver desse jeito. Eu não concordo com você, mas eu não sou totalmente discordante quanto à sua pessoa, porém, somente a sua ideia, a sua opinião, ao que você acha, ao que você falou, mas estamos vivendo bem. Não é dessa discórdia que Paulo está falando. Paulo diz, vivei em concórdia. Paulo está dizendo, olha, vocês não vivam em discordância. Uma coisa é discordar, outra coisa é viver em discordância. A Bíblia diz, como podem andar juntos duas pessoas, se não estiverem de comum acordo? Como andarão juntos se não estiverem de comum acordo? Então precisa haver concórdia, precisa haver acordo, precisa haver uma equalização, uma equidade entre opiniões, entre pensamentos, entre ideias. Isso é uma igreja que tem comunhão. Se esta igreja não consegue ter este tipo de comunhão, por mais que discorde em um ponto aqui, em outro ponto ali, se esta igreja não tiver comunhão, como é que ela vai prosperar? Então a igreja de Atos, capítulo de número 2, cresceu, se expandiu, porque tinha muito forte comunhão. E nós vamos finalizando este vídeo dizendo que você precisa estar em comunhão com os membros do corpo de Cristo. Independentemente do ministério, se você faz parte ou não, principalmente dos que você congrega junto, mas com outros ministérios também, porque congregações tem muitas, denominações tem centenas, talvez até milhares pelo Brasil. Mas a igreja é um corpo, a igreja é uma só. E como somos um corpo, não precisamos viver desgarrados desse corpo, cada um lutando por si. Ah, o meu ministério é esse, eu não me dou bem com os irmãos do ministério fulano e tal, e A ou B. Não, somos a igreja, temos que ter comunhão. Se nós tivermos essa comunhão, o mundo, a sociedade vai ver que a igreja, por mais que ela esteja em diferentes denominações e doutrinas, às vezes até diferente, dogmas, regras, enfim, o mundo vai olhar para a igreja e vai dizer, esse é o caminho, é isso que eu quero. Quando eu falo mundo, eu não falo sistema, eu falo pessoas, mundo pessoas. Alguém vai olhar para a igreja, vai ver lá esse tipo de característica na igreja e vai dizer, esta é a igreja que precisamos ver. Então que você tenha comunhão com o próximo, tenha comunhão com os irmãos, que tenha sido abençoado com este vídeo. Este foi o vídeo número 2, dos 13 vídeos que nós vamos lançar desta série, 13 pilares da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, da igreja de Atos. Em nome de Jesus, eu te vejo na próxima, por aqui, irmão Jefferson. Fica com Deus. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.